Bom dia, gente. Tudo bem? Agradeço aí a presença de todos, a oportunidade de conseguir aí juntar toda essa galera aí. Quem sabe com mais eventos desses a gente consegue fazer a nossa comunidade de Android aqui no Brasil ficar tão relevante, tão importante quanto comunidades de outros países, como Estados Unidos, Espanha e tudo mais. Bom, deixa eu ir indo aqui, né? Porque a minha palestra comeram um pedaço dela do tempo. Esse aqui são alguns dos meus contatos. Opa, deu ruim. Não, deu tela azul. Esse meu Mac está me surpreendendo a cada dia, né? Tem aí alguns dos meus contatos, tá bom? Eu faço parte aí de 2 programas aí relacionado a Early Access, a produtos ou outras características. O Intel Software Innovator, por parte da Intel, e o GDE, por parte do Google. Queria aproveitar aqui que nosso grande mestre José Papo está no auditório para dizer que eu estou esperando meu device com Android Auto lá na minha casa, tá bom? Então, para testes do Android, óbvio, né? Óbvio, né? Então, estou esperando ele lá, certo? Para preencher a minha garagem que continua vazia. Vamos falar do que interessa aqui sobre Android M, a coisa mais importante, de longe, que a gente tem que falar aqui hoje, porque vocês vão ver bastante coisa, e a minha ideia não é passar muito código, muita coisa, que vocês já têm temas bastante pesados aí, principalmente na parte da tarde. Mas o que é mais importante para a gente saber das mudanças que impactam o desenvolvedor são as permissões de runtime. Então, se alguém aí não acompanhou, né, a partir do SDK 23, a coisa vai mudar o modelo de permissão para um grupo razoável aí, das permissões que a gente admite que até hoje a gente já tem, porque o usuário aceitou na hora que ele instalou a aplicação via Google Play. Não vai ser mais assim. Ele vai aceitar on the fly dentro da aplicação, mais ou menos como já funciona o iOS já há um tempinho. Para o usuário é legal, porque ele ganha maior controle sobre o que está acontecendo na aplicação. Um efeito colateral aí bastante desejável é uma fricção menor nos updates via Google Play, porque o update automático não fica bloqueado por uma permissão extra que você coloque. Isso é legal. Tem aí várias permissões, nós vamos dar uma olhada em algumas delas que são contempladas aí, digamos, né, foram pinçadas para fazer parte das permissões seletivas. O usuário pode retirar a permissão olhando as configurações do aplicativo. Alguém aqui já instalou o MPreview, seja no emulador, seja no próprio aparelho? Muito bom, você pode ver que as telas de configuração do aplicativo estão um pouquinho diferentes. Ela ganhou uma seçãozinha de permissões lá, onde o usuário pode ir e desligar a permissão. Para não dizer que essa tela nunca existiu, na versão Android 4.3 dava para habilitar isso nas configurações de desenvolvedor. Quem fez isso? Muito bem. E aí, quem fez isso sentiu o drama que está por vir, certo? Porque ou nós vamos até falar sobre isso, em que condições você pode replicar a experiência que você tinha lá no Android 4.3, perdão. Então, o usuário pode retirar a permissão on the fly, e o que isso acarreta na prática é uma série de fluxos e checagens adicionais que você nunca pensou que tinha que fazer e agora você efetivamente vai ter que fazer. Então, estão aqui 2 telas que eu peguei aqui do aplicativo Sample, do Runtime Permissions, que meu Nexus 5 pifou, todo mundo triste, todos choram, #chateado. E a gente tem 2 estados bem distintos. A gente tem a primeira vez que a permissão é pedida para o usuário e a segunda vez que a permissão é pedida para o usuário. E você só vai ter essas 2 chances de pedir a permissão para o usuário, pelo menos via intervenção de sistema, beleza? Algumas das permissões aí agrupadas, né? Calendário, para você manipular o storage de calendário, câmera, localização, contatos, mesmo escrever no SD card, ficar ouvindo passivamente o que o seu usuário está falando, agora também vai ter que pedir permissão, coisas relacionadas à telefonia, partes críticas
questão de sensores, principalmente aí os dados biométricos, né? E SMS. Então, tudo isso aí são as permissões contempladas. Se a sua aplicação liga por algum motivo, então, antes de ligar, você vai ter que pedir permissão para o usuário. Basicamente isso. Um trecho de código bem simples para ilustrar como que isso aqui está funcionando. Basicamente, o fluxo de pedir permissão é muito parecido com o fluxo de você iniciar uma activity por resultado. Se você já chamou alguma vez na sua vida start activity from result, é muito similar. Basicamente, você tem um método que é para ver se você tem aí a checagem. Deixa eu olhar aqui, ó, o primeirinho ali, ó, check self permission. Você tem algumas permissões declaradas como constantes. Isso tem ali duas constantes, se ela está garantida ou não, você compara, né, de acordo com o valor retornado por esse método, e aí, se efetivamente você não tem a permissão, você chama o método da classe Activity Request Permissions, certo? Se não, você simplesmente já pode operar a operação que você precisa com aquela permissão de interesse, por exemplo, inserir um contato, ou ler um contato, alguma coisa assim. Muito bom. Tinha lá uma constante, né, um request code, porque esse request code é que vai vir no método onRequestPermissionResult, bem parecido com onActivityResult, né? Então, tem lá o request code de chamada, um vetor das permissões que foram solicitadas permissão, e um outro vetor de inteiros com o resultado, se foi concedido ou não. Então, a gente já começa a ver que a gente já pode pedir permissão em bateria, né? Mais de uma por vez, se isso for do interesse. Beleza? Então, tem aí um código bem simples, bastante difundido aí nas documentações de como que você pega, né? Então, se for garantido, beleza. Se não, você manda um toast. Por que, usuário? Né? Por quê? Então, é isso daí. Tá? Bem simples, bem simples. Tá? Alguns pontos, né? O diagrama aí que eu adaptei do fluxo de permissão. Basicamente, como eu comentei, a gente tem dois momentos. Você tem duas chances de pedir a permissão do seu interesse via interrupção de sistema. E aí, olha só, né? A gente começa vendo se a gente quer a permissão. Isso aqui seria para ser o losango do fluxograma. Se não tiver, a gente vê se a permissão já foi pedida antes. Se a gente cair no segundo dialog, a gente vai ter a possibilidade do usuário marcar o checkbox, não quero ver isso aqui novamente, certo? E aí, de qualquer forma, a gente acaba caindo aqui na situação que a gente vai tratar o retorno ou positivo ou negativo. A coisa mais importante que pode acontecer, né, é quando o usuário clicar no checkbox, que aí você vai cair numa espécie de limbo, um limbo existencial relacionado àquela permissão do seu interesse. E isso aí o pessoal deu esse nome aí de, você entra no fluxo do rationale, não sei como se fala isso, tá? Então vou falar desse jeito, rationale, tá? Que é quando o usuário escolheu que ele não quer ver aquele prompt de permissão novamente. Você tem condição de checar se você está naquele estado para a permissão do seu interesse. Então, se o usuário decidiu não te dar o contato de jeito nenhum, ou não te dar a localização de jeito nenhum, beleza? Tem um método utilitário, should_request_permission_rational, tá bom? Também é um método novo da classe Activity. E essa permissão, se você estiver nesse estado, o usuário só dá a permissão na sua aplicação pelas configurações. Ele tem que ir lá nas configurações do aplicativo e ligar ela na mão. Então, se você estiver nesse estado, você vai ter que falar alguma coisa para o seu usuário, vai ter que prever um fluxo de interface que, eventualmente, a sua aplicação não tem, do tipo mostrar um snack bar, sei lá, mandar uma notificação todo dia para o cara, não sei o que você vai fazer, tá bom? Para, de repente, pegar aquela permissão que é crítica para a sua aplicação. Beleza? Então, esse aqui é o caso crítico, o caso quando você tem que fazer essa checagem. Então, na verdade, naquele código que eu mostrei antes, ele já poderia ter tido um if antes, né? Se eu devo mostrar, se eu estou no estado do limbo, então eu devo, na verdade, eu nem devo entrar no fluxo de permissão, eu devo fazer alguma coisa na interface, mostrar uma notificação, snack bar, toast, dialog, e-mail, o que você quiser,
para dizer que, olha, então, eu estou precisando dessa permissão aí para fazer o que eu preciso, beleza? Você pode pedir as permissões em batch, tá? O problema das permissões em batch é que ela pode trazer um potencial problema de UX, né? Porque se um dialog é ruim, imagina uma sequência deles. Então, você pode pensar nisso. Um caso importante que você tem que levar em consideração, aí, pelo menos nas minhas meditações a respeito disso, é que algumas vezes a sua tela ela pode ter uma ou mais funcionalidades no qual você pode ter um ou mais fluxos de permissão. Então, você imagina que você vai ter que interromper o usuário várias vezes ao longo de uma tela. E aí, como é que vai fazer, né? Então, alguma coisa a se pensar. O dialog é mais ou menos desse estilo, né? Está invertido, não sei por que eu inverti isso aí, devia estar com sono, mas é para ser o 1 primeiro, depois o 2. Tá? Depois eu subo uma versão corrigida dos meus slides. Importante, você pode pedir múltiplas permissões. Compatibilidade. Esses métodos que a gente checou aqui, né, que é o sec shelf self permission, request permission, on request permission result, todos eles são da classe Activity na API 23, certo? E aí a gente tem basicamente duas estratégias para tratar esse código de forma retrocompatível, tá? Então, lá do grego, estratégia, a gente tem, para cada fluxo de permissão, a gente vai fazer um if para contra a constante build version SDK_int, certo? Se for maior ou igual a 23, eu devo executar o fluxo de permissão. Beleza, então isso aí já vai te levar a infinitos ifs. E o outro jeito, tá? A estratégia 2, é você utilizar a classe ActivityCompat, que é exatamente essa abordagem que tem lá no exemplo de Runtime Permissions do Google Samples, que tem os métodos espelhados, os 3 lá de cima, mais o método de rationale também, e te dá um callback que você consegue implementar para ser chamado de acordo com o resultado de fluxo de permissão na hora que o sistema intervir. Beleza? Sussa, né? Sucesso. Mas aí, nossa, o melhor slide da minha apresentação, disparado, esse daí, né? Eu sei que a probabilidade da Gisele Bündchen ver essa apresentação é quase zero, mas espero que eu não seja processado por causa dele. Não rola uma solução da moda para a gente, né? Será que não tem uma solução da moda para a gente resolver todo esse problema de permissão? Você já consegue prever o que está acontecendo, né? Você vai ter que chamar, de repente você pede 2 permissões, aí você vai ter que fazer checagem de 2 rationales, você tem que fazer um switch de acordo com 2 request codes, um para cada permissão, da mesma maneira que você chama uma ou mais activity por resultado a partir da mesma activity. A gente já sabe como que isso daí funciona. Então, será que não rola uma permissão da moda, uma solução da moda? E a resposta é sim. Imagina só, você tem lá a sua classe Activity e você que vai delegar o comportamento de forma compatível para ela, para pedir as permissões, e aí, de repente, você pode ter alguma coisa assim, cara. Olha só, o que a gente vê com isso aqui, né? A gente está vendo umas anotações espertas, né? Dizendo que aquela Activity ali vai ter o código de permissões de runtime, o código, uma anotação só anotando o método que tem que ser injetado, né? Isso aí é para usar processamento de anotação, né? Solução da moda que a gente usa para cada micro coisa, para cada micro problema que a gente tem no Android hoje em dia, que a gente não quer ficar escrevendo mais do que a gente deve, né? Todo mundo preguiçoso. Então, poxa, legal, né? Seria bem legal se a gente tivesse alguma coisa assim. E a verdade é que a gente já tem alguma coisa assim, já está pronto. Uma boa alma foi lá e fez um esqueminha de processamento de anotações, no qual, aliás, aquelas anotações são exatamente dessa biblioteca. Você só precisa dos métodos do seu interesse, você só precisa colocar as anotações, se é um rationale ou não, ou se vai pedir a permissão ou não. No caso dessa biblioteca aqui, ela é dirigida para processamento de anotações. Você tem que fazer aquele hook manual, da mesma maneira que quem usa Butterknife aqui, levanta a mão. Muita gente. Da mesma maneira que Butterknife, você tem que fazer um hook manual, butterknife.bind, essa daqui também tem que fazer o hook manual, tá certo? Ele gera uma classe para você. Se a sua classe chama main_activity, ele vai gerar um main_activity_dispatcher, alguma coisa assim, certo? Onde você faz o hook manual para disparar o código burocrático da permissão, de checagem da permissão, no método onRequestPermissionsResult.
Beleza? O legal dela é que ela já traz suporte a múltiplas permissões e múltiplos rationales. Então, você precisa, claro, colocar lá dentro do seu código o fluxo de interface para quando você estiver no limbo, certo? Então, isso aí você vai ter que ter, a menos que você simplesmente não faça nada, né? Então, o seu usuário, a sua aplicação vai ficar travada naquele limbo lá, para aquele fluxo. Mas, de qualquer forma, ele já tem anotações prevendo múltiplas permissões e múltiplos rationales, gera o código para você, você não precisa escrever nada daquele código que eu mostrei anteriormente, beleza? Nada. E, além dessa, tem uma outra que eu tinha visto, na verdade, anteriormente, que é o EasyM Permission. Essa daqui ela é um pouquinho mais capciosa, porque ela faz manipulação de bytecode. Então, significa que uma das coisas que ela faz, você não precisa nem implementar o método onRequestPermissionsResult. Ela já muda o bytecode da própria classe. Uma coisa que eu não gostei tanto dela é que ela não tem o suporte para chamar as checagens de rational. Beleza? Então, bem legal. Então, solução aí da moda para a gente resolver esse problema. E o importante, se você não mudar o seu target SDK para 22, você fica como a vida sempre andou. Né? Se você não colocar como 23, o usuário vai instalar sua aplicação no Android M e ele já vai ter as permissões lá. Porém, você lembre que usuários são sempre usuários. O usuário pode entrar nas configurações da sua aplicação, ele pode desligar a permissão que você está achando que tem, certo? Está achando que tem, ele vai desligar e você vai voltar exatamente para as condições experimentais do Android 4.3, quando você habilitava essa opção nas configurações de desenvolvedor, a sua aplicação vai quebrar de formas nunca antes previstas, beleza? Então, basicamente, é isso que vai acontecer. Beleza? Sucesso! Então, quais são as dicas de sobrevivência? Né? A gente tem que fazer o suporte às permissões seletivas para ontem, porque daqui a pouco vai ter os novos celulares aí com Android M, beleza? Daqui a pouco aí alguém vende um celular muito barato com Android M, com Marshmallow, e aí tem, sei lá, milhões de usuários usando o sistema do dia para a noite. Muito bom. Você precisa ter atenção para essas funcionalidades, precisam de funcionalidades ou telas, né, que precisam de múltiplas permissões de uma única vez. Você precisa ter cuidado para aquela telinha de splash residual da sua aplicação, na qual você fazia determinadas inicializações, que pressupõe que você tenha uma permissão. Lembra que agora vai vir um dialog na cara do usuário, no meio dela, tá bom? Então, você tem que checar isso daí. Eventualmente, você vai ter que desenhar fluxos da sua aplicação, seja para contornar múltiplas permissões na mesma tela, seja para escapar ou prever esses limbos, de quando o usuário não conceder a permissão para você e ela for crítica, para você fazer aquilo, exemplo, localização, alguma coisa assim. É bem melhor você preferir as bibliotecas do que ter que ficar escrevendo infinitos ifs, infinitos switches, e sem desculpas para você ficar no legacy mode. Colocar target SDK igual 23, testar contra o M. Temos emulador, tá certo? Se você não tem o celular, porque o seu pifou como o meu, você baixa lá o emulador e para a vitória. Sucesso! Vou falar mais algumas coisas aqui rapidinho, porque eu estou um pouco sem tempo. Uma outra funcionalidade bem legal é o App Links, que é um mecanismo para facilitar a integração com o Deep Links da sua aplicação. É uma fricção menor para quando você tem um link da sua aplicação web e você quer espelhar aquele link, aquela tela, aquele conteúdo dentro da sua aplicação nativa, porque ele não vai mostrar aquele chooser dialog. Você quer abrir com, não vai abrir, nesse caso. Você, claro, ele só, de certa forma, contorna o chooser dialog, mas não faz nenhum tratamento para você, você ainda tem que tratar manualmente. E o legal dele é que ele representa uma tendência ao HTTP ser o padrão no esquema de Deep Linking, certo? A gente pode fazer Deep Linking com custo esquema, mas com HTTP a gente sempre tem o fallback do browser, né? Então, é uma tendência, o iOS está adotando agora também o HTTP para esquemas de Deep Linking e tudo mais, né? Como que ele funciona? Outro diagrama que eu achei aí nas minhas referências. A gente tem lá um componente bem conhecido do Android, que chama Package Manager. A gente pode até usar ele pelo ADB, se a gente quiser. Agora tem um componente novo, ou não sei se é tão novo assim, que chama Intent Verifier. Quando você instala a sua aplicação, o Package Manager dispara um broadcast com aquela action ali, Intent Filter Needs Verification. Isso bate no Intentifier, que vai fazer uma requisição no seu servidor por um arquivo JSON.
bem formado, convencionado, que ele está esperando que esteja lá, certo? Se retornar 200 com aquele JSON de interesse, o Intent Verifier vai validar se aquilo ali está tudo correto, vai guardar num cachezinho local, seguindo as regras do HTTP, e vai retornar como verificado do Package Manager. Ou seja, em tempo de instalação ou em tempo de update, você tem essa checagem. Tá? Por conta desse esquema de HTTP Cache, pode até ser que um dia eles façam essa checagem uma vez por dia, porque como a gente vai ver aqui, né, isso pode dar ruim. Como que é o esquema do JSON? Mais ou menos assim, né? A gente pode ter um ou mais targets, ou seja, você pode estar suportando uma ou mais aplicações ali a partir do seu host. Você vai identificar a sua aplicação basicamente colocando o seu pacote e o SHA-256 que você pega usando a ferramentinha Ktool, certo? É o mesmo que você usa para configurar suas coisas lá no Google Cloud, para configurar lá o seu app lá no painel do Facebook, a mesma coisa. Você vai injetar isso aí no seu JSON. Na sua activity, você vai colocar lá um auto-verify true, certo? No intent. E a activity tem que tratar o deep linking, né? E você vai colocar os dois hosts aonde que o sistema tem que bater para pegar aquele JSON, beleza? E aí ele vai procurar lá no diretório lá o well-known statements.json. Faltou um E ali, vou corrigir isso depois. Muito bom. Mais detalhes, né? Isso aqui pode falhar com timeout de 5 segundos, pelo que eu consegui verificar aí. Tem um mecanismo de HTTP caching, mas apesar disso, isso só é revalidado no update ou na instalação. Não tem tipo um cron ou algum serviço de sistema que fica validando esse cache para verificar se aquele endereço mudou, se mudou alguma coisa. O JSON de validação tem que estar em ambos os hostnames, pulei, e tem que fazer, o que mais? Novas verificações somente mediante updates ou reinstalações. Último mecanismo, Direct Share, certo? Direct Share, mecanismo para você fazer um compartilhamento mais esperto dentro da sua aplicação. Antes, você pode compartilhar pelo intent, né? E aí você manda o link, manda algum conteúdo de interesse para as aplicações que respondem aquele intent. Agora, você pode meio que criar um canal direto. Não apenas para o conteúdo que você está esperando, mas para alguma espécie de canal que trata aquele conteúdo. Então, o exemplo clássico é você ter aí o contatos. A imagem está meio pequena, mas os 3 contatos aí, esse exemplinho foi eu que fiz. Eu coloquei lá o Gandalf the Grey, o Bilbo Baggins e o Thorin Oakenshield, tá certo? Mas, de qualquer forma, você poderia, de repente, estar interceptando uma imagem e escolher abrir ela com um filtro. Daria para fazer isso. Tá? Tem aí o esqueminha, Android Manifest. Você declara basicamente um serviço que você cria. Tem os intent filters especiais que você coloca. Aquela share activity é a activity onde você vai tratar efetivamente, né, a integração com o conteúdo compartilhado, beleza? Ela tem o metadado lá dizendo a qual serviço ela está relacionada. Esse Direct Share Service é uma classe super simples. Ela vem de um service já previsto na API, já que está na API. É uma classe abstrata, você tem que implementar aquele método lá, onGetChooserTargets, que volta uma lista de chooser targets. Esse chooser targets é um objeto que você cria com um título, que vai ser mostrado, com o ícone, que você quer mostrar lá, com o score, que é para ajudar o sistema a ordenar aquela lista. Aí você pode ir de 0 a 100, só que aí no caso é de 0 a 1, né, 100%, digamos assim. O nome do componente que vai ser chamado, que no caso é a minha activity, lá, share activity, e os extras, que são os parâmetros que vão ser entregues para a sua activity depois que o usuário compartilhar por aquele canal. Então, sei lá, o nome do seu contato, sei lá, outros metadados associados aí, você pendura no bundle e chega para você do outro lado, beleza? Outro esquema que pode ser bastante problemático é o auto-backup. Não sei se alguém acompanhou isso. O Android M faz backup automático de todos os dados da sua aplicação.
menos diretório de cache e storage externo, por motivos óbvios. Você pode filtrar conteúdo pelo esquema de backup, o que é legal, só que eu vejo dois potenciais problemas. Um é restauração de banco de dados e restauração de arquivos de preferências. E dois são dados que não possam ser backupeados, eventualmente você não colocou no filtro. Um arquivo de senha, né? Quase ninguém faz isso, né? Colocar um arquivo de senha no banco, né? Tokens no shared preference, quase ninguém faz isso, né? Os nossos frameworks que a gente usa, né, para fazer coisas de marketing, etc., quase não criam banco de dados, quase não criam shared preference, a gente não tem a mais puta ideia de qual é, de que os frameworks estão fazendo no nosso storage, a menos que você inspecione o seu storage, e tudo isso vai ser backupeado de forma automática. Beleza? Então, um ponto bastante importante aí. Para você efetivamente usar isso, você simplesmente deixa lá o hello backup como true, você pode especificar lá com uma nova tag, um novo atributo, qual que é o XML que define o esquema de backup, e aí, nesse XML, você vai dizer quais são eventuais arquivos que você quer deixar de fora. Bem simples. Então, você deixa lá domínios, como, por exemplo, shared preferences, databases, arquivos. Você tem aí alguns exemplos do que você tem que exemplos de exclusão, e você pode ter inclusão também. Se você quer incluir um arquivo de dentro do seu cache específico, ou você quer incluir um arquivo do external storage, isso daí você pode usar a tag include para fazer. Tá bom? E aí, quando o usuário reinstala a sua aplicação, caso crítico, desastre, ele tem os dados de volta. Beleza? Muito bom. Por fim, última alteração importante tem a ver penúltima. Tem a ver com economia de energia. No Android Marshmallow tem uma coisa que se chama Doze Mode. Alguém aqui leu sobre isso? Doze Mode? Quem leu sobre isso? Levanta a mão. Bastante gente. Doze Mode é mais ou menos assim, é uma política nova, super agressiva de economia de energia. Então, o que acontece? É meio que um coma. Seu celular vai entrar num coma alcoólico, certo? E ele fica lá naquele coma em determinadas condições. Ele entra no coma em determinadas condições. Quais são as condições? O celular está fora do carregador, o celular não se mexe, você não está se mexendo e você está com 1 ou mais horas com a tela desligada, sem interrupções de rede. E aí seu celular ele vai entrar num estado letárgico e ficará lá, sei lá por quanto tempo. Beleza? Qual que é o detalhe? Quando ele entrar nesse estado, praticamente todo o processamento de segundo plano não acontece mais. Fica lá. E, eventualmente, ele vai abrindo janelas para processamento dentro desse Doze Mode. Tem um componentezinho de sistema que faz isso, que é esse Device Idle Controller. Ele tem uma whitelist, que vai verificando quais são as aplicações que estão habilitadas a operar dentro desse estado e quais não estão. O usuário ele pode colocar uma aplicação na whitelist, eu vou mostrar a telinha que faz isso. A aplicação que não está na whitelist, ela tem total bloqueio de processamento em segundo plano. E aí a gente está falando de coisas que habitualmente processam coisas em segundo plano, tipo Job Scheduler, Sync Manager, Power Manager Service e outra coisa. Uma coisa, como meu Nexus 5 pifou, eu não testei, mas eu queria ver se o meu alarme não toca se eu estiver no Doze Mode. Alguém testou isso? Eu tenho que tocar, né? Senão eu não vou acordar de manhã, né? Mas, enfim, mas está registrado lá que o Alarm Manager Service, a princípio, não vai operar em determinadas condições. Beleza? Como que você pode contornar? Né? Hoje em dia, o único modo seguro é você usar um trigger via GCM. O Google está prevendo que as mensagens de GCM agora vão ter um status de prioridade lá dentro, você pode mandar como alta prioridade, e aí isso vai acordar o aparelho mesmo em modo 12. Tá? Aplicações de sistema podem colocar outras aplicações na whitelist, e o usuário também pode colocar uma aplicação dele na whitelist, se ele for na telinha lá de configurações de energia, e escolher lá a opção Battery Optimization, ele consegue pegar uma determinada aplicação e marcar como ignore as otimizações de bateria. Então, ele coloca essa aplicação fora do Doze Mode. Certo? Se tiver uma aplicação muito crítica para um cliente específico que vai rodar Android M e essa aplicação não pode dormir por sei lá qual motivo, então você pode pré-configurar a sua aplicação para que ela ignore essa configuração. Beleza? Ou ignore essa opção. Duas alterações importantes de segurança. Primeiro, que aquela pilha HTTP do Apache não faz mais parte da API do Android, certo?
Você tem que tomar cuidado porque às vezes você usa alguma biblioteca da sua aplicação e essa biblioteca ela pede a pilha do Apache lá dentro. Ela pede a pilha do Apache. Ela é uma bibliotecazinha um pouquinho mais antiga, alguma coisa do tipo. Simplesmente quando você for rodar trechos de código relacionado àquele framework, vai quebrar porque as classes não fazem mais parte do runtime, né? O runtime não conhece. Em último caso, se você realmente não puder se livrar da sua biblioteca que faz uso da pilha Apache HTTP, você tem lá uma configuração que você pode fazer no seu build.gradle, que é usar ela em modo legado, tá bom? E aí isso automaticamente traz a biblioteca para dentro da sua aplicação. Mas essa biblioteca aí é meio problemática, questões de segurança, questões de performance, foi expurgada. A segunda coisa interessante que eu vi é que agora você não consegue mais pegar o MAC address programaticamente, por Wi-Fi ou Bluetooth. Você vai ganhar um valor default. Então, se você usava MAC address ou MAC address para identificar a sua aplicação de alguma forma, agora não dá mais. Para você descobrir possíveis peers da sua rede, ou possíveis peers para você parear por Bluetooth, coisa que você poderia tinha acesso livre a essa informação, agora você tem que pedir permissões. Eu achei meio suspeita a qualificação dessas permissões. Você pede uma permissão de localização para Bluetooth, não sei, mas é assim que está documentado, beleza? Então, esse hardware ID agora está mais chato. Muito mais, não falei sobre nenhuma API nova aqui, não falei sobre Fingerprint API, sobre Voice Interaction, APIs para mostrar texto em círculo, API para interagir com câmera, API para áudio de alta qualidade e muito menos do etc. Só tentei falar das principais mudanças que vão efetivamente impactar a nossa vida, tá bom? Tem algumas referências que estão nos slides, que depois eu vou subir no meu speakerdeck.com/Albiratã Soares. Na verdade, já estão lá, mas vou subir uma versão corrigida. Beleza? 4 artigos aí importantes, um para cada coisa que eu falei hoje, mais o site da documentação oficial e os samples do Google no GitHub, que tem sempre coisa legal aparecendo por lá. Muito bom. Obrigado. Opa, pulei. Tem o feedback, o formulário de feedback ali, que ficou meio pequeno. Bitly, feedback-bira-android-m. Se alguém puder deixar um feedback para mim sobre essa apresentação depois, eu agradeço. Muito obrigado. Valeu.